Esse é o comentário aos capítulos 12 e 13 da Filoteia, da segunda parte da Filoteia. Nós temos o capítulo sobre o recolhimento, capítulo 12, capítulo 13, as aspirações ou orações jaculatórias e os bons pensamentos. Nesses dois capítulos, a doutrina de São Francisco de Sales é bastante simples, ao mesmo tempo de grande importância e profundidade. São Francisco de Sales fala da importância do recolhimento, em primeiro lugar, ou seja, da gente se recordar de Deus durante o dia, da gente se colocar na presença de Deus, se recolher, claro, né, em capítulos anteriores, ele já explica muita coisa sobre oração, né, como nós temos aqui no canal o conteúdo explicando sobre esses capítulos anteriores, sobre os modos de rezar. E ele fala que é importante que, utilizando alguns desses modos de rezar, a gente se recolha em oração. A importância da gente se recolher, como que se aproximar de Deus no silêncio, para que isso alimente a nossa vida espiritual, o nosso amor a Deus. E uma das formas da gente se recolher, né, um dos instrumentos da gente conseguir esse recolhimento são as jaculatórias, os bons pensamentos, são aqueles pequenos pensamentos, pequenas frases, pequenas ideias, nas quais a gente eleva a nossa mente, nossa alma, nosso coração a Deus. Isso a gente pode tirar dos santos, pode tirar dos salmos, e São Francisco de Sales fala, mais importante ainda, são aqueles que nascem mesmo do nosso coração. Ele dá exemplos de vários santos que, em situações corriqueiras da vida, do dia a dia, pegavam alguma ideia para pensar em Deus. Por exemplo, né, você está lá contemplando a beleza de uma paisagem e daí você imagina como é a beleza do paraíso ou a grandeza de Deus que criou todas aquelas coisas. Ou então, quando a gente vê algum sofrimento, alguma dor, e a gente pode usar isso para pensar no sofrimento, na dor de Cristo, ou talvez no sofrimento, na dor das almas condenadas, ou das almas do purgatório. Enfim, utilizar esses bons pensamentos, né, para a gente estar sempre lembrando de Deus. E as jaculatórias são aquelas orações que a gente precisa estar sempre fazendo. É interessante que ele diz que uma alma contemplativa, né, alguém de vida contemplativa, não conseguiria viver sua vida contemplativa sem ejaculatórias, e que uma alma ativa, alguém de vida ativa, muito dificilmente conseguiria viver. Né? E fala, inclusive, que meio que a gente pode até, né, ter uma vida de oração só com ejaculatórias, né, e seria impossível a gente ter uma vida de oração sem elas, de certa maneira. A gente não consegue uma constância de vida de oração sem estar sempre recorrendo a essas pequenas orações. Imaginem só, se a gente só pudesse falar com Deus, só pudesse rezar naqueles momentos que a gente tivesse que parar 20, 30 minutos de oração, né? Seria inviável, a gente rezaria muito pouco. Mas se a gente está sempre elevando nossa mente, se a gente está sempre falando um pouquinho com o nosso Senhor, então a gente vai vivendo sempre diante do olhar de Deus e tendo Deus diante do nosso olhar. Então essa é a lição desses capítulos que São Francisco de Sales interceda por nós.